primeiro e depois o Lula, acho que o Brasil seria outro. Também merecia. Vamos embarcar o Breno Altman. Bom dia, Breno, tudo bem? Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. Pois é, a Daphne falou que foi do avô que foi ao velório do Getúlio, o Cláudio disse que foi ao velório de Luiz Carlos Prestes, né? O Breno, a gente colocou como tema aqui, ó, o Lula enfrenta o eixo do mal nessas eleições. Ele está enfrentando Trump, Netanyahu e Javier Milei ao mesmo tempo, né? Então é uma eleição que não é só o Bolsonaro, o Tari Flávio Bolsonarinho é só o representante do eixo do mal aqui no Brasil. Então vou levantar essa bola, passar para vocês aí. Boa semana, hein? Obrigado por estar sempre aqui com a gente, Breno. Valeu. Abraços. Valeu. Bom, Breno, bom dia. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Você, certamente, daqui a pouco a gente vai falar de pesquisa, de outras coisas, mas certamente você deve ter acompanhado os ataques do presidente da Argentina, o Milei, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, show de horrores que aconteceu aqui no Brasil. Teve um diplomata que classificou os ataques do Milei como o maior vexame da história diplomática entre Brasil e Argentina. Foi algo inédito, realmente, né? De fato, sob quaisquer ângulos que a gente olhe isso, né? Primeiro, o chefe de Estado e governo de um país, ainda mais de um país vizinho, entrar no nosso território e participar de uma campanha eleitoral, eu nunca tinha visto isso. Independente do que ele venha dizer, o que só piora as coisas, né? É algo completamente irregular, né? Completamente irregular. Milei não é um cidadão argentino pura e simplesmente que pode apoiar A ou B. Como chefe de Estado e governo da Argentina, ele se envolver na política interna brasileira já é algo muito irregular. Com o conteúdo da sua intervenção, com os ataques desferidos por Milei, não só contra o presidente Lula, mas também contra a Corte Suprema do nosso país, na forma em que esse ataque se desenvolveu, é algo, como disse o chanceler Mauro Vieira, é um episódio infamante, né? É algo simplesmente inaceitável e que, evidentemente, exige do governo brasileiro providências como as que foram tomadas, né? Um repúdio diplomático ao comportamento do governante argentino, não é? Um striptease ideológico inacreditável, que só faz bem a candidatura do presidente Lula, não é? A frase é do Napoleão Bonaparte, ou é atribuída a ele: não se deve interromper o inimigo quando ele está errando, não é? E eu acho que esse show de horrores é uma campanha para o presidente Lula. Nós devíamos estimular que o Flávio Bolsonaro realize uma convenção por semana com a presença do Milei. Podia trazer o Netanyahu também. Ele seria preso aqui no Brasil. O Trump também podia vir. Quanto mais horrores nós tivermos, melhor para o presidente Lula, porque vai desnudando a extrema-direita em nosso país, né? Ela é profundamente antipatriótica, profundamente entreguista, né? Ela não tem nada a ver com a nossa nação. A direita brasileira é o que sempre foi, uma espécie de puxadinho da Casa Branca, e como puxadinho da Casa Branca vai se encontrar com os seus pares. Milei é o puxadinho argentino da Casa Branca, né? É natural, portanto, que ele nutra amizade e se sinta muito à vontade com Flávio Bolsonaro para que os dois juntos façam o que fizeram nesse último final de semana, aqui pertinho de casa, foi no Pacaembu, fica aí 1 quilômetro da minha casa. 1 quilômetro. Você não teve curiosidade jornalística de ir lá dar uma olhada? O glorioso estádio do Pacaembu, onde outrora jogaram os maiores craques do país e do mundo, agora foi palco desse espetáculo pornográfico entre Milei e Flávio Bolsonaro, né? Eu me arrependi de não ter ido, mas o problema é que... Ia ter que ir fantasiado. Isso, exigiria uma certa logística aí, para poder ver de perto como funciona o espetáculo, né? Que eu tive curiosidade, eu tive sim, viu, Daphne? Eu imagino que essa logística, até se não fosse bem feita, seria até perigoso, porque essa gente é perigosa,
Mas, enfim, e como você disse, né, a maioria dos brasileiros considera que o tarifaço imposto pelo Donald Trump, ou seja, essas figuras da extrema-direita, Trump, Milei, tem uma agenda política aí, enfim, com o objetivo de favorecer a candidatura do Flávio, então pega muito mal, realmente, essas ofensas de Milei também, assim como o tarifaço do Trump, para o próprio Flávio. Agora, como é que você viu a reação, né, sobre a chamada do embaixador? Você acha que está certo? Está dentro dos trâmites do que deve ser feito e o que pode mais ser feito? Sim, eu acho que é uma medida correta, é a medida imediatamente anterior àquelas que implicariam em ruptura de relações diplomáticas com a Argentina, né? Agora, o governo Milei é passageiro, não é um governo, não é a identidade do Estado argentino. Acho que está de bom tamanho, até para evitar que Milei e seus comparsas posem de vítimas, não é? Acho que está de bom tamanho chamar o embaixador, mostrar o repúdio brasileiro ao comportamento de Milei e estimulá-lo a que continue. Eu acho que Milei deve continuar fazendo o que faz em relação ao Brasil. Como sabemos, não há, nesse momento histórico, muito amor pela Argentina no Brasil. Quanto mais o Milei se abraçar a Flávio Bolsonaro, ainda mais da forma aberrante como fez, quanto mais isso acontecer, mais força ganha a candidatura do presidente Lula. Então, acho que essa medida está de bom tamanho, acho que manifesta o repúdio brasileiro ao comportamento do presidente argentino. Espero que haja uma forte repercussão dentro da Argentina a respeito de como se comportou o seu presidente. Espero que, ao menos, as bancadas oposicionistas no parlamento argentino reajam, e reajam firmemente contra Milei. E vamos tocando, a vida que segue, como diria o saudoso João Saldanha. Mas tem alguma consequência a despeito dessa reação, enfim, dessa chamada de embaixador? Você acha que vai ter alguma reação para o Brasil? Não, reação por parte da Argentina? Tomara. Anunciou a convocação do embaixador argentino no Brasil, que é o Daniel Raimondi, né, para transmitir a repulsa do governo brasileiro. Né? E o que isso significa, enfim, para as relações? Não, é um gesto diplomático, ela não interfere em nada na vida corrente, nem nas relações comerciais, nem no funcionamento consular. É um gesto simbólico, um gesto da diplomacia que antecede, como tinha dito antes, que antecede medidas mais abruptas, né? Mais ríspidas, como seria, por exemplo, a ruptura de relações. Né? O Brasil pode até chegar a isso se Milei insiste nesse comportamento. Né? Pode até chegar a isso. Não, por hora, esta medida por si só, ela não interfere em nada na vida prática, nas relações dos brasileiros, nas viagens de um país para o outro, não há consequências práticas. Vamos ver qual será o próximo passo do governo argentino, como é que Milei reagirá a essa medida brasileira. Volto a dizer, quanto mais reagir o Milei, quanto mais Milei expor a sua personalidade, quanto mais Milei se abraçar a Flávio Bolsonaro, quanto mais Milei continuar com seus espetáculos pornográficos, melhor o presidente Lula. Repito aqui a frase do Napoleão: não interrompamos o inimigo quando ele está errando, estimulemos o erro. Uhum. E, Breno, me diga uma coisa, você não foi lá no Pacaembu, mas você foi lá na convenção do Haddad? Foi na convenção do... Não, também não fui. Era fora de São Paulo, era em Campinas, eu estava exausto, eu tive a tarde de sábado para descansar e eu resolvi descansar. Então, eu não fui à convenção. Foi aqui em Campinas. Campinas fica a uns 100 quilômetros de São Paulo. Estava muito puxado e estava sendo transmitido pela internet. Eu preferi assistir de casa. Né? Ótimo. Então, você assistiu. Sim. O que você destacaria ali? O que você achou importante das falas? Enfim, o que... Veja, foi um evento
foi um evento já eleitoral, né? Quer dizer, essencialmente, nós tivemos ali a apresentação da chapa que concorrerá em São Paulo, com a presença do presidente Lula. Eu percebi, pelo menos pela transmissão, um clima de bastante entusiasmo, casa cheia, né? Me parece que, embora a parada seja muito difícil, a missão a qual se colocou, diante da qual se colocou o ex-ministro Fernando Haddad, não é fácil. Derrotar o Tarcísio em São Paulo é parada dura, ele tem um favoritismo, há uma unidade absoluta da direita ao redor de Tarcísio, não há outro candidato de direita, ele é o único candidato da direita em São Paulo. A parada é dura, mas as pesquisas vão mostrando que Fernando Haddad tem um potencial de crescimento até maior do que se imaginava, o que faz com que a militância de esquerda, popular, democrática, aqui em São Paulo, esteja bastante entusiasmada em fazer a campanha. Isso é o que eu detectei ao assistir a esse evento, né? Os discursos, basicamente, foram discursos para desmascarar ou para denunciar a administração de Tarcísio de Freitas, né? Foram bastante contundentes, muito aplaudidos. Eu acho que a campanha em São Paulo começa bem. Volto a dizer, parada dura, duríssima, mas essencial para o presidente Lula poder garantir sua vitória nas eleições presidenciais. Como a gente sabe, Daphne, os 3 maiores colégios eleitorais do país são São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A situação do PT em Minas Gerais é muito precária, né? Demorou para conseguir uma candidatura, tentou fazer uma candidatura de coalizão, não deu certo, está lançando Patrus Ananias, que é um veterano quadro do PT, deputado federal, já foi prefeito de Belo Horizonte, nos anos 80 ele foi prefeito de Belo Horizonte, né? E o PT vai ter dificuldades em Minas. No Rio de Janeiro, como você sabe muito melhor do que eu, se construiu ali uma coalizão em torno do Eduardo Paes, diante da qual sempre se deve ter um pé atrás, porque nunca se sabe o que fará Eduardo Paes. Se as necessidades dele para ser eleito governador implicar num segundo turno em apoio a Flávio Bolsonaro ou em se neutralizar na disputa, ele o fará e deixará Lula no meio do caminho, tá? Então, Rio de Janeiro também não é uma situação exatamente adequada. Restava São Paulo, o maior colégio eleitoral do país. Era fundamental ter uma chapa competitiva para que o palanque do presidente Lula em São Paulo fosse forte. E eu acho que se conseguiu isso. É uma coalizão de centro-esquerda, tem uma identidade progressista muito mais assertiva do que a chapa do Rio de Janeiro. Basicamente, é uma aliança entre PT, PCdoB, PSOL, Rede, PSB, né? É uma coalizão de centro-esquerda que vai poder ter um bom desempenho. Mesmo que não alcance o objetivo de derrotar Tarcísio, certamente permitirá ao presidente Lula ter uma votação robusta aqui em São Paulo. A equação das eleições hoje ela é muito clara, né? Quer dizer, o presidente Lula tem uma vantagem no Nordeste, o bolsonarismo tem uma vantagem no Sul. No Sudeste, o jogo precisa ser equilibrado. Ele também deverá ficar equilibrado no Norte e o bolsonarismo deve prevalecer no Centro-Oeste, mas o Centro-Oeste tem pouco peso eleitoral, né? Então, São Paulo, de certa maneira, e não o Nordeste, é que decide as eleições. Vai ter gente que vai votar no Tarcísio e vai votar no Lula? Como é que é isso? Não tenho nenhuma dúvida. Não tenho nenhuma dúvida. Estranho, né? É que nós temos que entender que o perfil do voto no Lula ele não é só um perfil ideológico e político, é um perfil também baseado num certo afeto pessoal, né? Então, por exemplo, desde que o Lula disputou a primeira vez para governador e depois para deputado federal em 86, eu me lembro quando ele disputou para deputado em 86, muita gente votava numa chapa que
parecia o cruzamento da porca com o cachorro. Lula, federal, e Afanásio Jajade, estadual. Era um homem de extrema direita. Mas por que as pessoas votavam em ambos? Lideranças populares, gente que fala a linguagem do povo, uma mensagem, um sinal de autenticidade. Eram líderes que não estavam posados, não estavam arrumadinhos num paletó e gravata, não pareciam fabricados por algum marqueteiro. Então, tem esse afeto. As pessoas, muita gente quer uma liderança, busca autenticidade numa liderança, né? Busca uma certa cara de vida cotidiana, né? Então, por exemplo, isso é um problema do ex-ministro Fernando Haddad, porque ele é um professor e ele emite o ar professoral quando ele discursa, quando ele fala, não é? A gente sempre parece que está numa sala de aula. Tem gente que não gosta disso, que acha que isso é pose, que isso passa uma certa arrogância, que isso passa um certo sabor elitista. E aí a sua simpatia se volta para lideranças que aparentam ser, não necessariamente o são, mais populares, mais naturais, mais pé no barro, né? E aí casar Lula com Tarcísio não é difícil nessa situação, não é difícil. Essa ideia de lideranças pé no barro aparece, né? Teve muita gente, Daphne, que votou no Lula em 6 e 10, depois na Dilma, e finalmente votou no Bolsonaro em 18. E até em 22. Teve muito ex-eleitor do Lula, há muito ex-eleitor de Lula que está votando no Bolsonaro. E há muito ex-eleitor de Lula que votou no Bolsonaro, que agora vai votar no Lula de novo. Por quê? Eu acho que o país calcificou. É. Essa é uma expressão que é utilizada pelo Felipe Nunes, da Quest. Eu acho que é uma boa expressão. É um conceito descritivo sobre a polarização que me parece mais dinâmico, mais apropriado. Ou seja, você tem hoje um bloco de eleitores liderado por Bolsonaro e um bloco de eleitores liderado por Lula que não se mexem, não importa o fato político. Rigorosamente não importa o fato político. Eu arrisco a dizer que, ainda que qualquer um desses matasse a mãe de ambos está morta, é uma figura de linguagem, ainda assim não moveria o eleitorado. Às vezes acontece isso na vida política dos países, uma calcificação que demora muito tempo para se dissolver. Então, está calcificado. O trânsito de um lado para o outro é muito, muito diminuto. Muito diminuto. Pelos cálculos dos principais institutos, que são Datafolha e Quest, esse trânsito ele é inferior a 5%. E bem inferior a 5%. Eu estou aqui dizendo, gente que diz assim, meu voto é do Lula, minha preferência é pelo Lula, mas eu já fui eleitor do Bolsonaro, ou vice-versa, esse trânsito é muito pequeno. Os blocos estão sólidos e você tem um grupo de eleitores, esse sim pode se mover para um lado para o outro, que também é pequeno esse grupo, que é o grupo dos eleitores independentes. Outros pesquisadores preferem chamar, por exemplo, o professor Beto Vasques, da Sociologia Política, prefere chamar de eleitores pendulares. Tá? Esse grupo de eleitores, que segundo os cálculos, aí varia de instituto para instituto, esse grupo estaria em alguma coisa como entre 8% e 17%. 17% é um cálculo esticado feito pelo Datafolha. Eu acho que esse grupo é menor. Eu acho que está mais perto dos 8%. Né? 8% a 10%. Esse grupo de eleitores independentes é que decide o jogo. Não quer dizer eleitores de centro, no meio do caminho entre a direita e a esquerda. Muitos desses eleitores independentes estão à esquerda de Lula ou até à direita de Bolsonaro. São vários fatores que definem o voto. Né? Tem muita gente que quer punir o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, porque o Flávio Bolsonaro não corresponde ao seu perfil de candidato, porque acha que o Flávio Bolsonaro não trata bem outros aliados, né? Então você vê várias vozes da direita se expressando dessa maneira, né? Na base do eleitorado isso também acontece. Então
Esses eleitores independentes, sim, podem ir para um lado e por outro, mas os grandes blocos estão calcificados. É provável que só haja descalcificação quando as duas únicas lideranças populares do país, que são Lula e Bolsonaro, estiverem completamente fora do jogo, o que deve acontecer talvez em 2030, quem sabe em 2034. Então, nós vamos ter essa calcificação pelo menos por mais 4 anos, e talvez por mais 8 anos. Né? Talvez por mais 8 anos. Até que esse cenário que surge em 2018 seja superado. Vai ser um cenário que vai mesmo durar aí seus 15, 20 anos. Né? Como costumam durar os cenários político-eleitorais? Né? Vamos nos recordar que o cenário PT-PSDB foi um cenário que também durou ali seus 20 anos. Né? Foi ali de 1994 até 2014, 2015, 2016. Então, também durou ali seus 20 anos. Os ciclos eleitorais do país costumam durar, em tempos normais, uns 20 anos. Né? Você está me... Você ficou muda, Daphne. Você está me escutando agora? Agora sim. Tive que mudar aqui o microfone, meu microfone de repente desligou, mas vamos lá. Estou aqui com a pesquisa, né? E a pesquisa que saiu hoje é a BTG Nexus, é isso, dia 27, reforçando a posição do Lula como favorito na corrida presidencial. Está abrindo vantagem no primeiro turno, superando todos os adversários no segundo. Então, na simulação de votos dos adversários testados, o Lula tem 47% contra 43% do Flávio, 46% contra 42% do Zema, 45% contra 43% do Ronaldo Caiado e 47% contra 39% do Renan Santos, num eventual segundo turno. Né? Bom, parece que o Flávio vai manter a candidatura dele, então, mesmo assim, o Lula está 47, 43. Como é que você viu essa pesquisa? Está acompanhando? Sim. Veja, todas as pesquisas apontam mais ou menos para o mesmo cenário. Uma diferença entre Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno que gira entre 4 e 6 pontos. Acho que essa é a realidade, o ponto de partida, né, da campanha eleitoral. Acho que esse é o cenário. Uma eleição muito apertada, mas na qual o presidente Lula sai uma cabeça na frente, porque Flávio Bolsonaro tem sido afetado pelas denúncias do seu envolvimento com Daniel Vorcaro, pela crise com Michele Bolsonaro, pelo tarifaço de Donald Trump. Não é? Então, o presidente Lula sai com uma cabeça na frente, tem uma dianteira um pouquinho mais folgada do que tinha há 3 meses atrás, mas aponta para um cenário dificílimo. Não é? Uma disputa muito, muito difícil, que vai estar sempre se situando, a não ser que ocorra alguma mutação súbita na vida política do país, a não ser que algum fato desorganize a vida política do país, você vai ter essa diferença acompanhando o processo eleitoral. Volto a dizer, me referindo ao que eu havia comentado há pouco, sobre os eleitores independentes ou sobre os eleitores pendulares. Esses eleitores são os que mais se moveram no sentido de Lula depois das denúncias contra Flávio Bolsonaro, depois do caso Vorcaro, depois da crise com Michele, depois do apoio explícito de Bolsonaro às medidas de Donald Trump. Né? Esses eleitores independentes ganharam um certo asco das atitudes ou da situação ou dos comportamentos de Flávio Bolsonaro e se inclinaram em favor de Lula. Ainda há eleitores independentes que não fizeram esse movimento, que permanecem nesse momento com o Flávio Bolsonaro. Potencialmente, o presidente Lula poderia esticar essa diferença para uns 8 pontos. Se a conquista dos eleitores independentes se completasse.
Tá? Então, o presidente Lula poderia até subir para uns 8 pontos no segundo turno. Com tudo dando certo, até 10 pontos no segundo turno, vencendo o segundo turno por 55-45, por exemplo. Tá? Mas, para isso acontecer, tudo tem que estar a favor do presidente Lula e tudo tem que ser contra Flávio Bolsonaro. É um cenário de máximo potencial do presidente Lula. Um cenário que até permitiria, embora isso seja muito remoto, até permitiria pensar em vitória no primeiro turno. Muito, muito improvável isso. Tá? Tudo teria que ser a favor do presidente Lula, tudo teria que ser contra Flávio Bolsonaro e haveria uma pequena chance de resolver no primeiro turno. Ou, no segundo turno, ganhar por uma diferença mais substancial, uma diferença de 10 pontos. Tá? Mas, de toda maneira, as pesquisas apontam para uma disputa parelha, para uma disputa parecida com a de 2022. Parecida com a de 2022. Flávio Bolsonaro é um candidato fraco, é um candidato sem carisma, chega até a ser patético em certos momentos. Mas ele é ajudado e muito, claro, pelo pai. O pai é o dono dos votos da direita. A direita tradicional já há muito perdeu os votos para Jair Bolsonaro e ajudado por uma construção política da direita dos últimos muitos anos, que é o antipetismo, que é o anti-Lula. Né? Então, você vê que quando são simulados outros cenários de segundo turno, Flávio Bolsonaro substituído por Caiado, Flávio Bolsonaro substituído por Renan, Flávio Bolsonaro substituído por quem quer que seja da direita, o resultado é mais ou menos o mesmo, né? Difere pouco. É o voto antipetista, o voto anti-Lula. E se você fizer essa brincadeira do outro lado, é que não há outro candidato, mas substitua Lula por um outro candidato de esquerda, o desempenho será um pouco pior, mas também vai blocar pelo anti-Bolsonaro. Né? Você vai ter um bloco sólido por rejeição ao bolsonarismo. Né? São as características da classificação. Agora, de toda maneira, eu creio que essa pesquisa, como as anteriores, elas vão retratando um cenário, um ponto de partida na campanha eleitoral que demonstra que a tendência principal dessas eleições é uma disputa tão acirrada quanto a de 2022. Deixa eu fazer um pequeno intervalo aqui para agradecer o superchat. O doutor Laí Rafael dizia que no Rio, Brisolei, do PT, L, só o Silva. Acho que, não sei se entendi, mas é isso. Ele brisolou, depois o PT, e L só um do Silva, que é o do Lula, obviamente. E a Reginalíssima, a entrevista com o Moraes foi show, História e Curiosidade, foi a entrevista que o Léo fez com o Fernando Moraes, que completou 80 anos e lançou o segundo volume do livro, da biografia do Lula, maravilhoso. E o superchat do Cláudio, o caos na capital de São Paulo é maior do que o interior? É uma pergunta que ele faz para você, Breno. Se o caos na capital de São Paulo é maior que no interior, eu não entendi o que seria o caos. Acho que em relação às eleições, não sei. Em relação à votação, não sei. Olha, em 2022, Fernando Haddad vence na capital e perde no interior. É possível que esse cenário se repita agora. Fernando Haddad tem um bom desempenho na capital, talvez um bom desempenho na grande São Paulo, e vai enfrentar muito mais dificuldades no interior. Esse é o cenário mais provável. Né? Se caos quer dizer isso, sim, vamos dizer, na capital o desempenho, a disputa será marcada, tende a ser marcada por um desempenho melhor de Fernando Haddad, enquanto no interior a Tarcísio de Freitas tende a ser majoritário, como aconteceu em 2022. Uhum. E, Breno, eu estava olhando aqui as matérias, né? O Lula tem maior potencial e menor rejeição do que o Flávio, diz essa pesquisa BTG Nexus. E a fuga de eleitores, Flávio Bolsonaro herda 74% da votação de Jair em 22, também diz a pesquisa. E o Flávio Bolsonaro depende mais do voto anti-Lula, segundo a pesquisa. Quer dizer, ele ganha no voto do antipetismo, do anti-Lula. Enfim. Não sei se
Isso aí quer dizer alguma coisa. Agora, tem uma matéria aqui que diz assim, olha, Faria Lima torce pela desistência de Flávio Bolsonaro e mira apoio a Caiado. Você acha que existe essa possibilidade do Flávio dar o lugar para o Caiado, ou do Caiado agora, enfim, chegar como o concorrente no segundo turno? Eu vejo raríssimas possibilidades disso acontecer. Jamais considerei como uma hipótese relevante. Por que ele faria isso? Uhum. Quem tem os votos é a família Bolsonaro. Por que eles entregariam os votos para o Caiado? Não há um sentido político. Seria a mesma coisa que em 2018 o PT ter apoiado o Ciro Gomes. Por que o PT entregaria os votos ao Ciro Gomes? Não é? Então é diferente. Você apoia um candidato de um outro partido quando esse outro candidato tem força própria e é capaz de, por conta da sua própria força, avançar. Não era o caso do Ciro em 2018 e não é o caso do Caiado agora. Mas quem determina não é o candidato, não é a elite financeira do Brasil? Não é a família Bolsonaro tem tanto poder assim? Claro, com fundo eleitoral. O fundo eleitoral sustenta a campanha presidencial. Uhum. Não, olha o tamanho do PL. O fundo eleitoral do PL é enorme. É enorme. O Flávio Bolsonaro tem garantidos pelo menos 150 milhões de reais. Com isso, faz-se uma campanha enorme. Fora o dinheiro que está escondido aí. Que a gente não, veja, eu estou aqui identificando o patamar mínimo de financiamento da campanha do Flávio. Uhum. Se ele, eventualmente, não tivesse nenhum apoio empresarial, nem nenhum dinheiro oculto, ainda assim teria muito dinheiro para a campanha. Não tem... Esse é o problema. Veja, a família Bolsonaro, ela não é parte dos salões de festa da burguesia brasileira. Uhum. Né? Ela é diferente do que os tucanos. Os tucanos eram convidados ilustres dos salões de festa da burguesia brasileira. Fernando Henrique era chamado na casa do Safra, e era chamado na casa dos grandes empresários. Né? Ele fazia parte daquele ambiente, daquele mundo. Os Bolsonaros não são isso. As relações dos Bolsonaros são ali com os setores mais atrasados do capital, agronegócio, capital comercial, velho da van. Né? Ele, nos salões ilustres da burguesia paulista, o Bolsonaro não é bem visto. Mas a questão é que ele tem força própria. As relações entre o capital e a política não são relações de submissão absoluta. Muitas vezes, elites políticas ou grupos políticos de direita escapam dessa submissão, adquirem força própria, que é o que aconteceu com o bolsonarismo. Né? É próprio, aliás, dos movimentos fascistas, adquirir uma certa autonomia em relação ao empresariado. Subordinar o empresariado e não ser subordinado por ele. Tá? Então, a Faria Lima vai chorar na cama, que é mais quentinho, mas o candidato da direita é o Flávio Bolsonaro. O problema é saber como é que o capital vai se comportar. Esse setor do capital que gostaria de ter um candidato mais centrista, gostaria de ter o Tarcísio, até o Caiado, talvez até o Renan Santos. Como é que esse setor vai se comportar quando finalmente ficar claro, e nós estamos nos aproximando do momento de registro das candidaturas, faltam 20 dias para o registro das candidaturas, como é que vai se comportar diante da evidente polarização? O que eles vão fazer? Vão abandonar o Flávio Bolsonaro? Certamente não vão apoiar o Lula, né? Vão jogar fichas no Caiado? Vão, mesmo sem apoiar o Lula, vão considerar que a vitória do Lula é inevitável e vamos pensar em 2030? Eles podem dizer, olha, não vamos nos meter nessa eleição, isso aqui já está resolvido, o Lula vai ganhar, nós não vamos quebrar lança pelo Flávio Bolsonaro, deixa como está para ver como é que fica, vamos pensar em 2030. Pode ser essa atitude, dar de ombros, como se falava antigamente, né? Eu vejo sinais de dar de ombros na Globo, por exemplo. A Globo parece já adotando uma postura do tipo 2026 já era,
nós não temos o que fazer, vamos brincar de jornalismo isento, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, passou 2026, a gente cuida de 2030, do pós-Lula. Né? Eu já vejo na Globo esses sinais. Você já vê na Globo, né? Já. Sinais do tipo, não tem o que fazer em 2026, é essa a realidade, Lula vai ganhar, nós vamos tentar ter um comportamento jornalístico exemplar para ninguém nos criticar, para ninguém nos acusar de qualquer coisa, e vamos pensar em 2030. Mas eles vão ficar minando também, digamos, escondendo talvez os feitos do Lula para o Lula não chegar tão forte, né? A opinião Eu acho que eles vão ficar minando os dois lados o tempo todo. Batendo em todo mundo. A melhor posição do jornalismo, quando não quer apoiar explicitamente ninguém, é bater nos dois. Não é agradar os dois. Agradar os dois é uma opção ruim para o jornalismo. Vai ser bater nos dois o tempo todo. O tempo todo. E manter essa... Não precisa fazer muito esforço, Daphne, porque é a força dos fatos, né? Que essa eleição vai ser parelha. Então, como é que você garante que a eleição é parelha e mantém uma imagem de uma certa isenção jornalística? Porrada num, porrada no outro. Porrada num, porrada no outro o tempo todo. Que é o que a Globo vai fazer. E vai lavar as mãos, porque eles não há solução para 2026. Porque eles não querem Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro, o governo de Jair Bolsonaro atrapalhou a Globo. O Jair Bolsonaro, veja a ironia da história, afetou os negócios da Globo como o PT nunca quis ou não pôde fazer. Jair Bolsonaro retirou metade da receita publicitária estatal da Globo. Metade da receita. Receita essa restituída pelo governo Lula. Então, tudo aquilo que a esquerda sempre quis fazer com a Globo, quem fez foi o Jair Bolsonaro. Exatamente. Então, a Globo não gosta do Jair Bolsonaro. Acha um perigo para os seus negócios. Né? A Globo, claro, não gosta do Lula. Não tem qualquer alinhamento ideológico com o Lula. Mas a Globo não tem o que fazer. Não existe a possibilidade que houve lá atrás de inventar a candidatura como Collor. Eles não têm bala na agulha, café no bule para inventar a candidatura como a do Collor. Não tem um personagem disponível e não há mais tempo hábil. O Collor não foi criado em 90 dias ou em 60 dias. O Collor foi um processo que demorou um ano e meio para ser criado. Né? Então, eu acho que eles estão já precificando que esse cenário atual não tem como interferir, que o Lula vai ser eleito presidente da República, que ele é o favorito, e eles vão... Eu acho que essa é a tendência principal, não só da Globo, mas de vários setores do capital. Né? O que não tira dramaticidade das eleições e não tira importância das eleições, porque o fato desses grupos do grande capital se afastarem ou se neutralizarem na disputa não significa que toda a burguesia está abandonando a disputa. O agronegócio vai com tudo, junto com o Flávio Bolsonaro. Né? O capital comercial vai com tudo, ou quase tudo, ao lado do Flávio Bolsonaro. Não? Parte do capital financeiro também vai com tudo, ao lado do Flávio Bolsonaro. Mas as vozes mais públicas do grande capital, eu acho que essas estão indo para um jogo do tipo, não temos mais o que fazer. Ele tem uma outra questão, né? Aqui também, a matéria de hoje. Flávio Bolsonaro chega a 2026 com menos palanques estaduais que o Jair em 22. O PT e o PL vão abrir mão de candidaturas próprias em mais da metade dos estados para atrair partidos do Centrão e ampliar os palanques regionais do presidente Lula e do Flávio, né? Então, a estratégia coloca o PSD, o MDB, Republicanos e a Federação União PP no centro das articulações das eleições de 26. Como é que você está vendo essas articulações aí e o apoio do Centrão também? Enfim, como é que... Aí sim é um jogo que pode ter alguma repercussão eleitoral. Eu não acho que mova muito o cenário, mas existe a possibilidade de uma neutralização do Centrão, desses partidos aos quais você acabou de se referir. Esses partidos podem decidir, ao contrário do que aconteceu em 2022, podem se decidir pela neutralidade, por não ter uma posição nacional
acerca da disputa presidencial. Não é? Lembremos que, em 2022, tanto republicanos quanto União Brasil e o PP apoiaram o Jair Bolsonaro na sua tentativa de reeleição. Não é? Isso pode não acontecer agora. Eu acho que os republicanos, feitas as contas, por causa do Tarcísio, do peso do Tarcísio, eu acho que o republicanos vai marchar com o Flávio Bolsonaro. Tende a marchar. Mas União Brasil e PP não é descartável que façam uma opção pela neutralidade. Isso ajuda o presidente Lula? Ajuda, porque tira horário de televisão de Flávio Bolsonaro. Isso interfere no voto? A ver. Né? Eu acho que, repito, o voto está muito consolidado. Tempo de televisão já não tem a mesma relevância que tinha no passado. Lembremos também que Jair Bolsonaro se elegeu em 2018 com 18 segundos de televisão. Né? Isso, claro, não ter palanques estaduais fortes em alguns estados prejudica Flávio? Prejudica. Mas esses palanques estaduais já estavam sendo armados, de toda maneira, em função dos interesses de cada partido nos estados, e não dos interesses da disputa presidencial. É importante para o presidente Lula a neutralização dos partidos do Centrão? Sim. É decisiva? Não. Acho que tem pouca interferência na disputa pelo voto presidencial. Pouca diferença. Não é uma disputa de máquinas as eleições de 26, como não foi em 2022, como também não foi em 18, como não é há muito tempo. Antigamente, a disputa as máquinas tinham um grande peso. Agora, não. Mudou a comunicação, as redes sociais tiram peso das máquinas, as redes sociais permitem fenômenos outsiders com mais constância. Basta ver as eleições em qualquer lugar do mundo, como a gente vê o surgimento de candidaturas fora das máquinas, pessoas que criam um partido num dia e 90 dias depois ganham eleição presidencial. Você mudou a forma de comunicação. Antes, a forma de comunicação, especialmente em países continentais como o Brasil, era televisão, né? Era campanha de televisão, o horário gratuito de rádio e televisão. Isso era decisivo para uma candidatura. Não é mais. Não é mais. Não é? Passou a ter um peso relativo bem menor. Não é? E as máquinas vão perdendo peso. Não é? E o eleitorado brasileiro, ele não é um eleitorado calcificado por partidos, ele é calcificado principalmente pelas lideranças nacionais. Né? Se você fizer uma pesquisa, isso já foi feito várias vezes, pedindo para as pessoas lembrarem em que partido votaram nas últimas eleições, mais de 90% não lembra. Nossa. Não é algo relevante. As pessoas não... Com exceção do PT e alguns partidos menores de esquerda, não existe lealdade a partido no Brasil. Não existe alinhamento partidário. É baixo o alinhamento partidário no Brasil. Tá? Então, o fato de União Brasil e PP irem para um lado, por outro lado, não significa que eles carregam o eleitorado potencial seu para um lado e para o outro lado. Claro que tem uma certa importância em termos da disputa eleitoral, mas não é decisivo. Né? Deixa eu agradecer aqui o superchat do Edson. Lula vai se reeleger no primeiro turno, segundo o Edson. O Wagner. Wagner disse assim: patriotas, se vocês fossem um grande empresário e fossem contratar um vendedor ou um negociador, contrataria Lula ou Flávio? Sinceridade. Provoca aqui nosso internauta. E o Cláudio: eu me referi ao caos social em São Paulo, capital ou interior? Quando ele pergunta antes, o caos na capital de São Paulo é maior do que no interior? O caos social. Então, mas, Cláudio, me perdoe, é que eu não sei a que caos você está se referindo. Eu não consegui entender, o problema deve ser meu, eu não estou conseguindo entender o que quer dizer o caos social. Vamos lá. Eu vejo um caos social em São Paulo. Uhum. Se caos social for uma situação de tumulto, eu não sei o que é isso. Se você me contar, eu tento responder.
Vamos lá, mas enquanto isso, que a gente só tem alguns minutinhos, não sei se você viu aquele vídeo do Bolsonaro, vídeo feito com IA, mas do Bolsonaro na convenção do PL, enfim, apoiando ali, né? Reforçando o apoio, obviamente, ao filho dele, mas, inclusive, a equipe jurídica do Flávio descarta a possibilidade de punição. Você acha que isso é passável, né, como ferramenta, levar um vídeo de IA enorme com a cara do Bolsonaro falando ali na convenção? Olha, eu não sou advogado, não sou jurista, não conheço as minúcias legais. Agora, eu acharia um absurdo qualquer tipo de vedação ou censura a isso. Chega! Nós temos que reduzir a interferência da Corte Suprema na disputa eleitoral e não aumentá-la. Eles que façam a campanha com Jair Bolsonaro. Para mim, Jair Bolsonaro devia dar entrevista, escrever carta e tchau. Como o Lula fez em 2018. Eu sou contra qualquer restrição. Isso cria o argumento que a extrema-direita deseja, o argumento de vitimização, o discurso de que as eleições não são baseadas no fair play, de que há perseguição. Isso tudo é o que a extrema-direita deseja, que a Corte Suprema intervenha no processo eleitoral para que haja um argumento vitimista. Não, que o Bolsonaro faça o que quiser nas eleições, grave vídeo, continue em casa, TikTok, escreva carta, dê entrevista, receba os políticos, receba o filho, faça o que bem entender dentro da situação legal em que se encontra. Quer dizer, ele está preso em prisão domiciliar, ok, mas o Lula estava preso em Curitiba e o Lula pôde dar entrevista, ele não pôde antes das eleições, mas ele pôde escrever cartas, ele pôde se manifestar eleitoralmente. O advogado Marco Aurélio Carvalho, que é jurista, enfim, é coordenador da campanha do PT em São Paulo, disse que vai sugerir o partido acionamento do TSE e exigir esclarecimentos ali. Bom, entendo isso, mas eu acho errado. Eu acho que é tudo que a extrema-direita deseja. Ter uma percepção no país de que eles estão sendo perseguidos. De fato, o Bolsonaro, ele tem, como disse o Pedro Serrano uma vez, numa entrevista aqui no 247, ele tem mais regalias do que qualquer outro preso já teve no momento. Aí já é uma outra história, a regalia, né? A regalia, aí eu tenho um acordo com o Pedro Serrano. Nós estamos falando do seguinte: qual é o limite de manifestação de um político preso em relação à disputa presidencial? Ele não pode participar da disputa? Há alguma coisa na lei que proíba isso? Que ele se manifeste por carta? Que ele se manifeste das formas que são aceitas na legislação? Vamos nos lembrar que em 2018, quando o Lula foi proibido de dar entrevista, nós todos, incluindo esses dois grandes advogados citados, meu grande amigo Marco Aurélio Carvalho, meu grande amigo e advogado Pedro Serrano, nós todos protestamos veementemente contra a proibição do Lula da entrevista. O protesto foi generalizado. Isso foi considerado uma violação da Constituição, dos direitos individuais do presidente Lula, mesmo que ele tivesse preso. Bom, o que vale para Chico vale para Francisco. Não é? Então, nós não podemos agora achar certo que Jair Bolsonaro não possa se pronunciar em relação à disputa eleitoral. Eu acho que, dentro do que a lei prevê para presos, para quaisquer presos, eu acho que ele pode dar entrevista, que ele pode escrever carta. Inteligência artificial é uma novidade, porque inteligência artificial não é uma comunicação do preso com a sociedade. Não é ele que fez. Não é ele que fez. É uma ambiguidade aí, né? É curioso isso, como é não tem jurisprudência sobre isso. Como é que a inteligência artificial vai ser tratada? Se não é de autoria do preso, é de autoria da campanha do filho dele. Como é que isso vai ser tratado? O Breno, para a gente finalizar aqui rapidinho, porque a gente ainda tem que trazer a programação,
O Irã disse que vai suspender os ataques enquanto os Estados Unidos mantiverem pausa nos bombardeios. Então, como é que você vê essa estratégia de Teherã de ataque por ataque, mas está ali também cético em relação às intenções dos estadunidenses, né? Olha, os Estados Unidos perderam de novo. Perderam mais um capítulo da guerra. Eles não têm bala na agulha para continuar atacando. Eles têm um problema seríssimo de abastecimento militar. O ritmo que os Estados Unidos marchavam, não teriam mais mísseis para atacar o Irã. Isso está explicitado em vários veículos da imprensa norte-americana. Então, Donald Trump inventa uma negociação que está muito precária, determina uma trégua de 15 dias, o Irã faz o que era esperado, porque o Irã não foi o Irã que rompeu o cessar-fogo, foram os Estados Unidos. O Irã reage à ruptura do cessar-fogo pelos Estados Unidos. O Irã diz, nós dançamos a música que vocês tocarem. Se vocês nos atacarem, nós vamos atacar. Se vocês pararem de nos atacar, nós paramos de atacar. Perfeito. Breno, vamos lá, a programação dessa semana. Vou compartilhar aqui, já sei que vou ficar completamente sem conseguir fazer apertar qualquer outro botão. Na segunda-feira, a gente tem a Vivian Mendes, pré-candidata ao governo de São Paulo pela UP, às 19 horas sempre. Na terça, Stephanie Brito, Assembleia Internacional dos Povos. Bibi Lotti, na quarta, especialista em sexualidade. Arlene Clemecha, historiadora, na quinta, e Ladislau Dalbo, economista, na sexta. É isso? É isso aí. São as entrevistas do 20 Minutos, e no domingo, às 11 horas da manhã, tem o programa de análise que eu faço. São 6, escala 6x1. É isso aí. É isso, Breno. Então, desejo ótima continuação aí do seu trabalho no Opera Mundi esta semana. E desejo uma ótima semana também de descanso para você, se você conseguir descansar em algum momento. Obrigada. Obrigado, Daphne. Bom dia, uma boa semana para você e para toda a audiência. Valeu, Breno. Bom, gente, vou aproveitar aqui e pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar a live, que é muito importante para a gente. Marcelo.